Amados, queria convidá-los para ler Isaías, capítulo 8, versículos 5 a 8 e depois do 11 ao 13. Vamos ler juntos? Falou-me ainda o Senhor, dizendo: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Agora do 11 ao 13. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Amém. Vamos orar, amados? Senhor, uma vez mais entregamos esse tempo a Ti. Amém. Consagramos as nossas vidas. Queremos, Senhor, Te dizer que temos consciência que estarmos aqui reunidos para juntos considerarmos a Sua palavra é algo muito importante. Senhor, ajuda-nos a valorizar as coisas que realmente têm valor. Ó Senhor, a Sua palavra ela é preciosa. Como nós cantamos, a lei do Senhor é perfeita. Ó Senhor, os Seus testemunhos são preciosos. A Sua palavra é o que nos dá entendimento. Sem a Tua palavra, todos nós nos corrompemos. Ó Senhor, o que nos faz prosperar no nosso viver é a Tua palavra. Que o Senhor possa falar um pouco mais ao nosso coração. Abençoa, Senhor, a nossa comunhão aqui. Sem a Tua presença, sem a Tua bênção, nada do que falamos tem um sentido e nada do que falamos também pode produzir edificação, vida. Somos totalmente dependentes do Senhor. Amém. 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 Meus irmãos, o encargo que eu tenho... esqueci, né? O encargo que eu tenho é falar sobre esse título aqui. O título do que eu gostaria de pregar para os irmãos é esse: o Senhor explica o motivo da disciplina. Eu vou repetir, esse é o tema. O Senhor explica o Senhor explica o motivo da disciplina. O assunto diz respeito à disciplina. E nós vamos considerar um princípio, algo do caráter de Deus. Quando o Senhor disciplina aqueles que são seus, quando o Senhor disciplina os seus filhos, quando Deus disciplina o seu povo, algo que é do caráter de Deus é explicar os motivos pelos quais Ele está disciplinando. Esse é um princípio que nós podemos ver
ao longo de toda a Bíblia. O encargo é falar de disciplina, irmãos. E esse assunto, ele não é fácil. Na verdade, eu considero que falar de disciplina é um assunto muito difícil nos dias em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque em casa, por exemplo, os pais, eles têm deixado de corrigir os seus filhos. Cada vez mais, os pais não corrigem os seus filhos. Se você considerar a escola, irmãos, eu estou lá. Também falta disciplina na escola, e os alunos, eles aprontam e sabem que não vai dar em nada. Essa é a realidade. Eles deixam de estudar e mesmo não tendo bom desempenho escolar, sabem que serão aprovados. Eles aprontam, agora eu estou falando aí de infrações, e ainda assim eles sabem que não vai dar em nada. Estou falando de diversos tipos de indisciplina, tá bom, irmãos? Quando a gente olha para a sociedade de maneira geral, nós vemos também com muita facilidade isso, que muitos crimes são cometidos e o que nós vemos acontecer é que muitos ficam impunes. Eu estou falando algum absurdo aqui, irmãos? E, infelizmente, isso também atinge a igreja, irmãos. E, infelizmente, até mesmo na igreja, os líderes, eles vivem um impasse. Porque quando membros da Assembleia são corrigidos, acontece com muita frequência nós ouvirmos isso. Eu vou deixar de me reunir. Então, nós vivemos realmente dias difíceis. O nosso coração caído, ele não lida bem com a questão da disciplina. O nosso coração caído não gosta de disciplina. Falar de disciplina nos nossos dias, para muitos, é falar de algo opressivo. Na empresa, na escola, na casa, e eu vou dizer para os irmãos, até mesmo nas igrejas. Muitos consideram esse assunto, nos nossos dias, opressivo. Isso é coisa do nosso coração caído. Mas a palavra, ela continua sendo a palavra perfeita de Deus. E Deus, ele continua sendo imutável. Ele não negocia os seus princípios. E Deus, como é que Deus, ele trata o seu povo? Como é que Deus trata os seus filhos? Será que o reino de Deus é um Brasilzão? Será que o reino de Deus são as escolas desse país, são como as empresas desse país? Irmãos, não é. Não é. Nós precisamos conhecer Deus, conhecer o caráter de Deus. E um princípio que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui é esse. Esse texto, irmãos, já foi falado várias vezes o contexto. O profeta Isaías, ele vai conversar primeiro com o rei Acaz e depois com o povo também. Existia uma ameaça para o reino de Judá. A Síria e Israel haviam se unido para poder atacar Judá. E o profeta vai conversar com Acaz. E o profeta diz para não temer. E até pede para ele fazer um pedido, mas Acaz, na sua incredulidade, irmãos, na sua incredulidade, na sua falsa piedade, como os irmãos já pregaram aqui, ele diz, eu não acho, eu vou tentar o Senhor fazendo um pedido para ele. Você não quer fazer nenhum pedido? Então eu vou te dar um sinal. Você não está querendo pedir nenhum sinal?
eu vou te dar um sinal. O Senhor vai te dar um sinal, e um sinal é: a virgem vai conceber e vai dar à luz um filho, e esse menino vai se chamar Emanuel. Havia uma aliança de Deus com a casa de Davi, que o seu reino iria durar para sempre. Se Acaz conhecesse a Deus, se Acaz realmente fosse alguém que acreditava na palavra de Deus, ele não teria motivo nenhum para tremer de medo como ele tremeu. E o povo também, eles não tremeriam como tremeram se eles conhecessem a fidelidade de Deus, se eles realmente confiassem em Deus, se eles realmente levassem a palavra de Deus a sério, se eles soubessem realmente que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, se eles realmente soubessem, acreditassem que as promessas de Deus são fiéis, verdadeiras, seguras, eles não estariam tremendo de medo por conta da ameaça que estava vindo. Porque aquele que é fiel tinha feito uma promessa para a casa de Davi. Só que eles não confiaram em Deus. Acaz, ele vai e faz uma aliança com a Assíria, para poder o rei da Síria vir e defender Judá dessa ameaça. Esse é o contexto. E agora, o Senhor, ele diz: olha, Israel e Síria, eles podem deixar que eu vou cuidar deles. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer com eles. Só que vocês, eu também vou agora tratar com vocês. Essa ameaça, o que eles estão querendo, o que eles estão intentando fazer, eles não vão conseguir fazer. Mas vocês, por não terem confiado em mim, agora eu vou lidar com vocês também. Então, irmãos, nesse texto, vamos olhar primeiro de maneira rápida. Esse texto que nós lemos, Isaías 8, do 6 a 8, o Senhor, ele está explicando aqui os motivos para aplicar a disciplina. Olha o versículo 6. Em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, primeiro motivo, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias. Segundo motivo, o Senhor está explicando por que a correção vai vir. E depois nós voltamos para considerar com mais detalhes. Mas guardem isso, irmãos, isso é algo do caráter de Deus. Isso é um princípio que você encontra lá desde Gênesis e por toda a Bíblia. Quando Deus ele trata com seu povo para corrigir, para disciplinar, ele explica por que ele está aplicando a disciplina. E daí, no versículo seguinte, no 7 e 8, tem a disciplina. O Senhor vai falar o que vai acontecer. E olha o 7. Eis que o Senhor, quem é? Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá inundando, e passando por ele chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Depois nós vamos voltar aqui para considerar o que seria essa disciplina. Primeiro, irmãos, eu quero reforçar mais uma vez o tema do que nós estamos considerando aqui diante da luz do Senhor e como nós precisamos da luz do Senhor, como precisamos da iluminação do Espírito Santo para entendermos esse assunto tão sério, como precisamos que ele esteja
nos convencendo disso, dessa verdade. Eu queria reforçar o início do versículo 7, quando o Senhor fala da correção, diz: eis que o Senhor fará vir. Amados, nós estamos considerando o assunto de disciplina. Isso aqui é diferente de batalha espiritual. Quem corrige, quem disciplina é o Senhor. O diabo, ele não corrige e não disciplina ninguém. Quem corrige e quem disciplina é Deus. Quem disciplina os seus filhos, quem trata com o seu povo quando este precisa de correção, é Deus. O que o diabo faz, o que ele intenta fazer o tempo todo com Israel, com a igreja e individualmente com todos nós, é nos matar, roubar e destruir. O diabo, ele não corrige, ele não disciplina ninguém. São coisas distintas. O assunto aqui não é batalha espiritual. O assunto aqui é disciplina. E quando o assunto é disciplina, por um lado parece que é a Assíria que está vindo, mas veja o versículo que ele diz. O início do 7 diz: eis que o Senhor fará vir sobre eles. Então todo esse evento, todo esse acontecimento, quem está permitindo, porque quem é que decide quando disciplinar, quem é que decide como disciplinar, e quem é que decide por que disciplinar é o Senhor. E ele está explicando que todo esse acontecimento que sobreviria sobre Judá era algo que o Senhor faria acontecer. Eu queria voltar com os irmãos nesse princípio, que é do caráter de Deus, explicar o motivo da disciplina. Irmãos, isso já começa lá em Gênesis. Os irmãos estão lembrados em Gênesis 3? Lá em Gênesis 3, o versículo 9, vamos falar de 3 exemplos aqui. Teria muitos, mas vamos falar de Adão, de Davi e de Zacarias. Primeiro sobre Adão. Os irmãos lembram, depois que Adão desobedeceu a Deus e comeu da árvore do conhecimento, Gênesis 3:9 fala: e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? E olha o que Adão respondeu. Ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Irmãos, Adão, ele agiu como uma criança aqui. Uma criança que faz arte e tenta se esconder para não receber a disciplina. Eu me lembro que quando criança, às vezes eu aprontava, e daí meu pai, porque tinha que sair para trabalhar ou resolver alguma coisa, ele dizia assim: quando eu chegar, a gente conversa. Irmãos, nesses dias dava um sono. Era o dia que me dava uma vontade de dormir mais cedo. Só que bobo, né? Essas coisas não resolvia. Ou mandava acordar, ou no dia seguinte não tinha como escapar. Então o que Adão fez aqui foi agir como uma criança e tentar se esconder. Eu lembro de uma vez também que um dos meus irmãos aprontou e quebrou lá um vaso em casa que tinha um formato de uma pata. Estou falando da pata feminino de pato, tá bom? E tinha lá, e ele quebrou, e o que ele fez para esconder o crime? Ele tentou encaixar lá a cabeça do pato para deixar lá, né? E daí a minha mãe descobriu, e ela agiu com muita sabedoria nesse caso, né? Ela me chamou, e todo mundo tinha o hábito de pegar aquilo pelo pescoço. E a hora que eu peguei assim pelo pescoço e saiu na minha mão, pela minha reação, ela entendeu que não tinha sido eu. Daí ela chamou o outro, né? Perceba que eu não estou querendo revelar a identidade.
Daí o outro que fez lá também pegou pelo pescoço, né? E também pela reação percebeu, não foi esse também não. Daí chamou o humilhante, o criminoso. E o que o criminoso fez para tentar esconder? Ele tentou pegar assim por baixo e levar equilibrando para ela, né? É como Adão aqui, Senhor, porque eu estava nu, fiquei com medo e me escondi, tentando se esconder, né? E daí Deus pergunta, quem é que te fez saber que estavas nu? Por acaso você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Ah, foi a mulher. A mulher que você me deu, foi ela que me deu da árvore e eu comi. E aí pergunta para a mulher, e o que é isso que você fez? E a mulher responde, foi a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Aqui o Senhor está conversando. Agora o Senhor vai falar da disciplina. Primeiro para a serpente, ele disse para a serpente, visto que você fez isso, você será maldita entre todos os animais domésticos e selváticos, e você vai rastejar sobre o teu ventre. Isso dá a entender que as serpentes, elas deveriam ter pés, elas não rastejavam antes disso daqui, mas aqui o Senhor aplicou um castigo. Agora você vai rastejar sobre o seu ventre e vai comer pó todos os dias da sua vida. E daí fala da inimizade entre a serpente e a mulher. E a disciplina para a mulher? A mulher disse, eu vou multiplicar os sofrimentos da sua gravidez. Você vai dar à luz a filhos em meio de dores. E o seu desejo será para o teu marido, ele te governará. Isso é disciplina para a mulher. Você aprontou, então por causa disso, o castigo para você é esse. E daí com Adão, e para Adão, olha, eu estou mostrando aqui para os irmãos, esse princípio, quando Deus disciplina, ele explica os motivos. Olha Gênesis 3,17, e Adão disse, visto que atendeste a voz da sua mulher. Onde foi que Adão errou? Ele errou porque ele atendeu a voz da mulher. E porque comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, esse foi o motivo. Maldita é a terra por sua causa. A terra também vai ser punida por causa disso. Vai produzir agora pragas, cardos e abrolhos. E aí, para o homem ele falou, e no suor do seu rosto você vai comer o teu pão até que tornes a terra. E ainda como castigo, o que o Senhor fez com o homem e a mulher? Expulsou do jardim. Irmãos, esse é um princípio, é algo do caráter de Deus. Quando Deus ele disciplina, ele explica os motivos. Eu vou pular Caim, mas eu poderia colocar Caim aqui ou não poderia, irmão? Ele pecou. E o Senhor veio falar com ele já antes ou não veio? Ô, Caim, por que você anda desse jeito, hein? Com o rosto desse jeito aí, hein? Ó, antes de fazer. Não é assim que o Espírito age com a gente também, irmãos? Antes de fazer. E depois que já aprontou e fez a besteira, o Senhor veio ter de novo com ele ou não veio? E o Senhor deu chance para ele confessar ou não deu? O Senhor chegou perguntando, onde é que está seu irmão, hein? E a gente viu aquele adolescente mal educado, aquele Caim parecendo um adolescente mal educado, dizendo, por acaso eu sou responsável, eu sou tutor do meu irmão para saber onde ele anda? Olha o jeito dele falar com Deus. E o Senhor teve que dizer, o sangue do seu irmão clama como uma voz até mim. E aí, porque você fez isso com o seu irmão, vai acontecer isso com você. O Senhor explica, quando Ele corrige os seus, quando Ele corrige o seu povo, quando Ele corrige os seus filhos, Ele explica o motivo da disciplina. Os irmãos estão lembrados de Davi, irmãos?
Davi, nós sabemos que o pecado muito sério de Davi foi o que ele fez com Urias e o que ele fez com Batseba. E o Senhor manda o profeta Natã para conversar com Davi. Eu quero que os irmãos abram para conferir lá, nós estamos considerando esse princípio. O Senhor explica o motivo da disciplina. Segundo Samuel 12. Segundo Samuel 12, versículos 9 e 10. Por causa do tempo eu vou lendo. E eu estou lendo mais irmãos, porque senão não sai lá na gravação depois. O 9 e o 10 diz assim, Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Aqui o Senhor está falando por meio de Natã com Davi. Está perguntando, olha como que é interessante a maneira como o Senhor lida com os seus. Ele pergunta, por que desprezaste a palavra do Senhor fazendo o que era mal perante ele? Agora o Senhor vai dizer o que ele fez. Você não me engana não, eu sei o que você fez. E ele vai dizer, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. O Senhor explicou o motivo. Agora o Senhor vai explicar o castigo, a correção. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua casa suscitarei o mal sobre ti, eu vou tomar as mulheres à tua própria vista e vou dar ao seu próximo, e o que você fez em oculto, Davi, agora vai ser feito com você em plena luz do sol. O que você fez escondido, o Senhor já estava profetizando o que ia acontecer depois com Absalão, que ia se deitar com as concubinas de Davi, ali diante de todo Israel. E Davi, ele é maravilhoso, irmãos, porque Davi, ele é alguém que diante do Senhor, ele não fica ali se justificando. O Senhor está mostrando, o Senhor está falando, é nisso que você está errando. E Davi não fica ali, mas sabe o que é, Senhor? Mas sabe o que é, Deus? A culpa foi dela, a culpa foi dele. Não, irmãos, Davi não fica ali, tentando bater boca com o Senhor, tentando se justificar. O profeta fala, e olha a reação de Davi: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou. Perdoou por quê? Porque Davi se arrependeu. E aí diz, o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás, mas o que você fez foi sério, e você vai ser punido por causa disso. Ele disse assim, olha o 14, mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, o que você fez não é algo que apenas comprometeu o seu nome, mas o que você fez envergonhou o meu nome. Foi isso que o Senhor falou para Davi. E por causa disso, o filho que te nasceu morrerá. Irmãos, o Senhor está explicando o motivo e o Senhor está falando qual seria a consequência, qual seria o castigo, qual seria a correção. Olha um terceiro exemplo, Zacarias, pai de João Batista. Agora lá em Lucas, no Novo Testamento, Lucas 1. Os irmãos estão lembrados? Um anjo, um mensageiro do Senhor foi ter com Zacarias, falando que ele ia ter um filho, Zacarias já velhinho, Isabel também velhinha, e o anjo aparece, ele estava lá servindo ao Senhor. Irmãos, o Senhor, ele é tão maravilhoso, ele fala. Puxa, irmãos, isso não é algo maravilhoso? O Senhor fala.
Ele fala pessoalmente. Hoje eu estava vendo à tarde lá um documentário com meu irmão sobre o Ayrton Senna, e teve algo que me impressionou tanto no documentário. Eu acho que era a irmã do Ayrton Senna que disse isso, que no dia do acidente, no dia 1 de maio de 1994, ele acordou, o Ayrton Senna, ele pegou a Bíblia, porque ele era alguém que professava fé em Deus, e ele pegou a Bíblia e começou a ler a Bíblia pedindo para Deus falar com ele. Deus, fala comigo. E daí o Ayrton Senna teria dito naquele dia, Deus falou comigo. E Deus disse que iria me dar o maior presente de todos, Ele mesmo. E aconteceu o que aconteceu. Irmãos, Deus fala. Isso é algo fantástico. Ele estava ali servindo Zacarias e o anjo do Senhor apareceu ali, falou o que ia acontecer, só que qual que foi a reação de Zacarias? Lucas 1,18. Como eu saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Daí respondeu o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, sirvo diante de Deus, e eu fui enviado para falar-te. Então as palavras de Gabriel não eram palavras do Gabriel, eram palavras de Deus, e trazer-te estas boas novas. Olha o 20, todavia ficarás mudo. O que é isso? Correção. E aqui o anjo vai explicar por quê. Você vai ficar mudo e não poderás falar até ao dia em que essas coisas venham a realizar-se. É a disciplina, vai ficar mudo. Porquanto, olha a explicação, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então, mais uma vez, aqui tem uma explicação do porquê da correção. Agora, amados, vamos voltar para Isaías 8 para considerar a situação ali de Judá. Em Isaías 8, o Senhor diz que o reino de Judá seria disciplinado por dois motivos. O primeiro é ter desprezado as águas de Siloé. Olha a parte inicial do versículo. Em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente. Esse foi o primeiro motivo. O Senhor ia permitir o que iria permitir, porque eles haviam desprezado as águas de Siloé que correm brandamente. Essas águas corriam até chegar naquele tanque de Siloé, onde o paralítico foi curado, onde o cego foi limpar o lodo, que Jesus havia aplicado. Eles desprezaram as águas brandas de Siloé. O que isso significa, desprezar? Significa rejeitar. A Bíblia Pentecostal, ela traz esse comentário. Essas águas simbolizavam o reino gracioso e calmo de Deus sobre Israel. Portanto, rejeitar as águas de Siloé significa rejeitar o governo gracioso de Deus. A Bíblia Shed traz esse comentário. O que é para refrigério do povo de Deus? Olha, tinha uma água tranquila, branda, que Deus deu para o seu povo, para o seu refrigério. O que é para refrigério do povo de Deus nunca deve ser desprezado para se exigir algo melhor. Amados irmãos, eu quero perguntar para vocês, essa reunião, essa simples reunião, essa modesta reunião, nós estamos aqui, não somos uma grande multidão, somos poucos, mas foi Deus que nos deu ou não foi? É para o nosso refrigério ou não é? Irmãos, desprezar aquilo que Deus nos dá, por querer algo melhor, é pecado. A Bíblia Genebra diz assim: essas águas
eram um símbolo da provisão do Senhor, que o povo tinha desprezado. Eu tenho certeza que alguns aqui lembraram de Jeremias 2,13, que diz lá assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Deus está se comparando a um manancial de águas vivas. E eles terem desprezado o Senhor, vocês desprezaram a mim para cavar cisternas. Cisterna eram uns poços feitos em umas rochas, mas rotas, fendidas. Então a água que chovia não ficava ali represada, vazava. O Senhor está falando: 2 males cometeu o meu povo. Um me deixou, e outro é procuraram coisas no meu lugar que são como cisternas rotas. Esse foi o primeiro pecado. E o segundo motivo, irmãos, o primeiro motivo é esse: desprezaram aquilo que o Senhor tinha dado. E o segundo motivo é explicado na outra parte do versículo. Em vista desse povo ter desprezado, o primeiro motivo. E o segundo motivo, olha a parte final: e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias. Aqui está o segundo motivo pelo qual o Senhor viria tratar com o reino de Judá. Eles estavam se derretendo de medo diante da ameaça do rei de Israel e da Síria. No capítulo 7, eu não sei se os irmãos estão lembrados, mas Isaías falou para o rei Acaz, ele falou assim, Isaías 7,16: na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, antes cujos 2 reis tu tremes de medo. O rei tremeu de medo da ameaça. E agora aqui no capítulo 8, o Senhor está falando que não é só o rei. Deus é justo. Se o problema fosse só o rei, Deus ia tratar com o rei. Mas o problema não era só o rei. O povo também, estava tremendo, o povo estava se derretendo de medo. É o que o texto diz. Amados irmãos, e aí a gente precisa olhar para a sequência nesse mesmo capítulo. Olha Isaías 8, 12 e 13. O que o Senhor falou para Isaías? Vai para o 12 e 13. O Senhor fala para Isaías assim: olha, não fica temendo aquilo que o povo teme, não. Não fica imitando o povo, não. Não seja igual o povo, não. Irmãos, isso é um chamado para os remanescentes. E aí no versículo 12, o Senhor fala assim para Isaías: não chameis conjuração. Conjuração é rebelião, é revolução, é traição. Não chameis traição a tudo quanto este povo chama traição. E não temais o que ele teme, e nem tomeis isso por temível. Não fique com medo daquilo que o povo tem medo. Não seja igual a eles. E o Senhor fala assim ainda: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. E olha o final do 13: seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Amados irmãos, se tem alguém que deve gerar em nós medo, que deve nos fazer tremer, que deve nos fazer até mesmo derreter, é o Senhor dos exércitos. E quando se fala de uma ameaça, quando se fala de um ataque, quando se fala de circunstâncias que nos sobrevêm, amados, ouçam isso. Quando nós falamos de circunstâncias que nos rodeiam, que nos sobrevêm,
tremer de medo diante dessas ameaças é pecado. Eu vou repetir. Quando nos sobrevêm ameaças, quando nos sobrevêm situações difíceis, e nós olharmos para as pessoas, nós olharmos para a situação, e nós nos derretermos de medo, diante disso, é pecado. Você entendeu direito isso? Sabe por que isso é pecado? Vamos lembrar do versículo que a gente leu lá no início. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Irmãos, quem conhece Deus, quem conhece as suas promessas, quem conhece a sua palavra, quem realmente entendeu que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, quem entendeu que tudo nesse mundo passará, e tem uma coisa que não vai passar, o que é que não vai passar? As palavras do Senhor. Todas elas vão se cumprir. Os amigos de Daniel entenderam isso. Eles entenderam, está lá, o maior poder do momento, Nabucodonosor, e fez uma estátua, e manda lá, agora se prostra e todo mundo adora. E eles não fazem isso. Por que não fizeram isso? Não, a gente só se dobra diante do Senhor, diante de Deus. Ah é? Vou mandar tocar de novo, hein? Se dobra aí. Se dobra aí, porque senão vocês vão se ver comigo. Irmãos, parece brincadeira, né? Queria ver eu lá, no lugar deles. E daí, eles, não vamos fazer isso não. E fica sabendo, viu, Nabucodonosor, o que acontecer com a gente aqui, Deus está no controle. Se Ele quiser salvar, Ele salva. Se Ele quiser que a gente morra hoje, é que nem o Ayrton Senna. O maior presente de todos eu vou receber. Eu vou estar com Ele e pronto. Irmãos, que compreensão, que entendimento. O Senhor falou certa vez para os discípulos assim, por conta do contexto de perseguição. Não tenham medo daqueles que o máximo que podem fazer é matar, é ferir, é tocar no corpo de vocês. Tenham medo daquele que pode, além de fazer isso, lançar a alma de vocês no inferno. É a esse que vocês devem temer. Amados irmãos, temer as coisas, nós sabemos, as coisas no mundo elas vão de mal a pior. O anticristo está surgindo, irmãos, as coisas estão acontecendo aí. Quem está acompanhando, quem está observando, está vendo. A coisa está aí para todo mundo ver, as coisas estão acontecendo. E muita coisa vai acontecer, que como o André compartilhou semana passada, vai produzir espanto. Alguns vão ficar, como é que está a palavra lá em Lucas 21? Fala, os irmãos estão lembrados ou não? Lucas 21. Diante das coisas que vão acontecer no tempo do fim, alguns vão se desmaiar, vão ficar perplexos. Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido, do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo uma nuvem com poder e grande glória. Irmãos, quando essas coisas estiverem acontecendo, que o Senhor nos conceda a sua misericórdia, para nós não estarmos entre aqueles que vão desmaiar de terror, mas que o Senhor possa nos ter entre esses do versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai
e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Louvado seja o Senhor. Mas o que vai acontecer com o meu carro? Mas o que vai acontecer com o meu emprego? Mas o que vai acontecer com a minha casa? O que vai acontecer com os meus negócios? O que vai acontecer com os meus investimentos? O que vai acontecer com os meus seguidores? Irmãos, essas coisas, a pedra cortada sem auxílio humano vai espedaçar tudo. O fogo vai consumir tudo. E quando essas coisas acontecerem, elas estão, está perto, hein? As coisas estão perto. Não é para lamentar. Mas eu estava com uma expectativa tão grande ainda de realizar esse meu sonho. Eu ainda estava com uma expectativa ainda tão grande, ainda não visitei aquele lugar, ainda não consegui isso. A aposentadoria ainda não saiu, né? Ainda não conquistei isso. Irmãos, que a nossa expectativa seja o retorno do reino. Esse reino que vai tomar toda a terra e vai durar por toda a eternidade. Irmãos, essa é a nossa confiança, a nossa fé, a nossa expectativa, a nossa esperança. Para encerrar, irmãos, caminhando agora para a direção, queria considerar com os irmãos ainda. Nós falamos então de vários exemplos, consideramos o que aconteceu com Judá. Antes ainda de falar de quanto a nós, falando da disciplina nos versículos 7 e 8, vou mencionar rapidamente. O Senhor está dizendo que Ele ia fazer vir sobre o Judá as águas do Eufrates. Isso era um rio que passa na Síria, o rio Eufrates, um rio forte que na época de enchente transbordava. E a metáfora que Deus usa aqui é que esse ataque da Síria, lembra que Acaz foi pedir ajuda para a Síria. Olha como Deus é. Vocês colocaram a confiança na Síria e agora a própria Síria, eles não são confiáveis. Eles vão vir sobre vocês. E vai vir aqui como um rio que transborda, vai vir como uma enchente inundando tudo. Essa é a metáfora. Vocês desprezaram aquela aguinha de Siloé, e agora a Síria vai vir como um rio transbordando, produzindo uma enchente e acabando com tudo. Esse seria o castigo, essa seria a correção. Correção, não destruição. Correção. E quanto a nós, irmãos? E quanto a nós? Eu queria chamar a atenção dos irmãos para um texto muito sério. Abram lá, por favor, irmãos, em 1 Coríntios 11. Queria falar algo a respeito da ceia. 1 Coríntios 11, 28 a 32. Por causa do tempo eu vou ser rápido aqui, tá? Ali Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que nós vamos fazer amanhã, uma vez mais, se assim o Senhor permitir, é estarmos reunidos aqui. E algo que é muito importante entendermos é que a ceia é uma oportunidade que Deus nos dá para nós corrigirmos as nossas injustiças. Deus nos trata não como estranhos, mas como filhos. Deus é santo, Deus é correto, Deus é justo. Ele não faz vista grossa para as nossas injustiças. E toda ceia é uma oportunidade que nós temos para corrigirmos as nossas injustiças, irmãos. O Espírito Santo, eu sei disso. Eu sei disso, irmãos. Porque várias vezes eu me senti assim, pressionado pelo Senhor. O Senhor vem e Ele mostra. Com a sua luz, Ele ilumina, Ele coloca o dedo. Lucas, e isso aqui, vai adiar mais uma semana ou vai resolver?
vai tratar com isso mais agora ou vai ainda adiar? Até quando, hein? Quando é que você vai tratar isso aí? Examine. É isso que Paulo está apelando aqui. Esse é o apelo apostólico. Examine na ceia. Examine a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. E ele vai continuar. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, olha a correção. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Isso é correção. Vamos entender, porque na sequência vai mostrar isso. E Paulo vai dizer assim, olha o 31 e 32, vamos marcar isso aqui, viu, irmãos? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha a oportunidade que o Senhor nos dá na ceia, de nós julgarmos a nós mesmos, de nós tratarmos com as nossas injustiças. E olha o que ele vai falar no 32, mas quando julgados, isso é porque não julgou a si mesmo, então o Senhor tem que vir e julgar. Mas quando julgados somos, eu vou perguntar de novo, completa aí, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos... Irmãos, Deus é o nosso Pai, e Ele nos trata como filhos. Não é para nossa condenação, não é para nossa destruição, mas é para nossa salvação. Por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Entenda isso, porque Ele te ama. Por que Ele não aceita as nossas injustiças? Porque Ele nos trata como filhos e Ele nos ama. Quem ama, disciplina. Hebreus 12, eu acho que é o texto áureo da Bíblia sobre disciplina. Primeiro, só lembrar, irmãos, o que o Robert Gouveia diz. Ele diz que existe duas classes de castigo. Existe o castigo para correção e o castigo para destruição. O irmão Gouveia, ele coloca assim, o castigo corretivo. O Senhor está falando ali na ceia, se nós nos julgamos, nós não seremos julgados. Mas se nós não nos julgamos, o Senhor vem e disciplina, para não sermos condenados com o mundo. E daí o Gouveia ele explica que tem dois tipos de castigo. Um castigo é o corretivo. Ele visa o bem-estar do sofredor. Espera-se que a inflição de perda ou sofrimento torne-lhe amargo o caminho da transgressão e leve-o novamente ao caminho da justiça. Isso é o castigo para correção. E outro castigo é o castigo para destruição, que é quando pressupõe que o transgressor é incurável. O seu bem-estar não deve ser levado em consideração. Ele deve ser oferecido como satisfação à justiça ofendida. Ele deve ser um farol para dissuadir outros de crimes semelhantes. O diabo, ele é incurável. Para nós não sermos condenados com o mundo, os ímpios, aqueles que se permaneceram rebeldes contra Deus até o fim, irmãos, eles serão lançados para o inferno. E por que isso vai acontecer? Porque são incuráveis. Mas ali na ceia, o Senhor, Ele nos propõe, examine a si mesmo. Julga você a si mesmo. Porque se não julgar, eu vou julgar. E aquilo que você está tentando esconder, eu vou expor. Eu vou mostrar. Todo mundo vai saber. E chegará um momento, a Bíblia diz, que todos os segredos dos homens serão expostos. Nada se esconde do Senhor.
E esse texto de Hebreus 12, valeria ler a pena ali. Você vai ver que várias vezes em Hebreus 12 aparecem as palavras correção, disciplina, corrige, todas elas no grego é ou paideia ou paidel, que tem a ver com instrução, tem a ver com repreensão e tem a ver também com castigo, com punição. E por que que Deus age assim? Hebreus 12, para encerrar agora, ó. Hebreus 12, abram lá, por favor, irmãos, aqui a gente precisa abrir. Hebreus 12, 6, vamos ler esse versículo. Estamos quase acabando. Vamos ler juntos, irmãos? 12, 6, Hebreus 12, 6. Vamos ler. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O Senhor não nos trata como estranhos, o Senhor nos trata como filho. E isso é uma coisa óbvia, quem ama, corrige. E porque o Senhor, isso até, irmãos, é uma prova da nossa regeneração. É uma prova de que nascemos de novo, porque se somos filhos de Deus, Ele corrige. Se está sem disciplina, o texto vai falar, não é filho não. O salmista fica olhando, Senhor, mas eu estou aqui numa vida lascada, e olha o ímpio, ele parece que tudo que faz se dá bem. Não é filho. Não é filho, por que você está se comparando com ele? Não é filho, ele é corrupto, ele mente, ele faz, e vai se dando bem, mas não é filho. Você não é assim, você é filho. E com você a conversa é outra. Com você eu vou tratar. Com você eu vou disciplinar. Com você eu vou corrigir. Porque se está sem correção, não é filho. E por que o Senhor, qual que é a motivação do Senhor para disciplinar? Amor. O Senhor corrige a quem ama. E qual que é a finalidade da disciplina? Aqui a gente acaba, irmãos. Aqui a gente acaba. Teria mais coisa para falar desse texto maravilhoso, mas o 10, vamos ler juntos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua. Qual que é a finalidade da disciplina? É para aproveitamento. É para nós sermos participantes da sua santidade, nós nos tornarmos iguais ao nosso Pai. Por que você não vai lá? Porque o meu Pai não iria lá. Por que você não faz tal coisa? Porque o meu Pai não faz. Por que você vai lá e se humilha desse jeito? Porque o meu Pai é assim. Se tornar igual a Ele. É para esse aproveitamento. E aí, naquele dia, que o Senhor olha para o Felipe, esse é meu filho. Esse é. Olha para a Tuca, essa é a minha filha. Se tornou participante da santidade de Deus. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te damos graças por toda a sua palavra. A sua palavra é para nós um farol na escuridão. Senhor, vivíamos dias de grandes trevas. Sentimos que nadamos contra a correnteza. Essas correntezas fortes do maligno, elas não apenas nos cercam, mas até mesmo dentro de nós, elas batem forte. No nosso coração, nos nossos pensamentos, mas aleluia pelo Teu Espírito que habita em nós, Senhor. Aleluia pela Sua palavra, santa, preciosa, mais doce do que o mel. Aleluia, Senhor, porque o Senhor nos trata como filho e não nos deixa sem correção. Aleluia, Senhor, porque o Senhor é assim. Senhor, nessa noite, nós nos humilhamos diante da Sua poderosa mão. Nos colocamos debaixo da Sua poderosa mão.
e te adoramos, porque o Senhor é santo. Nós trememos diante do Senhor. O Senhor conhece os meus segredos, o Senhor conhece os segredos de todos. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de todos nós. Que o Senhor possa continuar nos suprindo, nos encorajando para lidarmos com todas as nossas injustiças enquanto temos tempo, enquanto temos oportunidade. Ó Senhor, nós não queremos conviver com as nossas injustiças. Antes queremos ser aqueles que buscam em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Amém. Amém.